gente fala sobre indicadores da qualidade, nós estamos falando sobre ferramentas que vão monitorar a eficácia, a eficiência e a efetividade dos processos que a gente está tendo. Seja processo interno, seja um processo externo, seja a produção final de um produto, de um atendimento ou de um serviço prestado para o nosso cliente, para o nosso paciente, para a nossa instituição de saúde. E muitas vezes as pessoas se confundem ou não sabem para que lado vão em indicadores da qualidade. E isso se torna um peso. E o indicador da qualidade, ele é muito importante para que a gente saiba se tudo aquilo que a gente está fazendo, se tudo aquilo que a gente estabeleceu, ele realmente está tendo uma melhora contínua. Indicadores da qualidade não são indicadores para que sejam algo punitivo. Pelo contrário, quando eles não são atingidos na nossa meta estabelecida, eles servem como uma forma de correção, para que a gente verifique qual passo a gente não conseguiu atingir para ter um sucesso no final. E aí, para te ajudar, eu vou tentar descomplicar os indicadores da qualidade em 6 passos para que você possa fazer aí na sua instituição. Primeiro passo, você precisa definir os objetivos da sua instituição de saúde. Porque sem objetivo, a gente não sabe para que lado correr. A gente fica andando em zigue-zague, vai e vem e não sabe o que realmente tem que ser feito. E aí a gente tem uma perda muito grande, um custo muito grande, porque nós temos pessoas, mão de obras, que não sabem o que fazer corretamente. E para que fazer? Por que fazer? Então nós precisamos definir quais são os objetivos. Seja o meu objetivo somente ter lucro, dar lucro, ou seja o meu objetivo ser uma instituição de saúde de referência, prestar atendimento humanizado, entregar serviço com excelência, seja na área de análises clínicas, seja na área de imagem, raio-x, hospital. A gente precisa ter os objetivos definidos, para que com isso a gente consiga avançar na nossa meta final. O nosso segundo passo é estabelecer então, desses objetivos que a gente definiu ali atrás, estabelecer quais os objetivos podem ser monitorados, devem ser monitorados e fazem sentido ser monitorados. Porque quando a gente fala em indicadores, número de quantidade de indicadores não quer dizer que, nossa, o meu sistema da qualidade está ok, está perfeito, porque eu tenho muitos indicadores. A gente precisa ter aqueles que realmente vão avaliar a nossa eficácia, efetividade. Então a gente pega esses objetivos e separa. Esses objetivos podem ser mensurados como indicadores, esses objetivos são necessariamente indicadores e esses objetivos são apenas o que a gente quer mostrar, aquilo que a nossa imagem quer mostrar para os nossos clientes, para o nosso público. Então, tendo isso, a gente consegue definir e tirar daqui quais são os indicadores que iremos monitorar. Então tá, pessoal, a gente já definiu os nossos objetivos, já selecionou os objetivos que irão ser mensurados como indicadores. Agora a gente precisa fazer o quê? Agora a gente precisa procurar metodologias em que a gente consiga ter esses dados. A gente precisa fazer a coleta desses dados. E a gente vai fazer isso como? A gente vai achar aquilo que mais se encaixa na nossa realidade. Uma coisa muito importante, a gente não precisa fazer milagre, a gente não precisa fazer algo complicado. A gente precisa sim ter uma metodologia em que esses dados possam ser coletados. E aí a gente tem relatórios, a gente tem software, a gente tem gestão de pesquisa, nós temos várias metodologias. E aí a gente precisa apenas fazer o quê? Apenas determinar qual vai ser a melhor para a nossa instituição. Lembrando que essas metodologias, elas não precisam ser para todos os nossos indicadores. Cada indicador vai ter uma forma melhor de obter esses dados e poder apresentar de uma forma muito tranquila para que você possa fazer uma ação em cima deles. Agora, o nosso quarto passo a passo para que a gente descomplique esse medo de indicadores é o quê? Escolher qual o tempo em que eles vão ser medidos, a nossa periodicidade.
Por quê? Nós precisamos monitorar, mas a gente precisa saber quando monitorar. E esse quando monitorar, ele tem que fazer sentido com o que a gente quer avaliar. Então nós vamos avaliar semanalmente, quinzenalmente, mensalmente, semestralmente. Então cada um deve ter esse tempo definido. Lembrando, gente, esse tempo ele tem que fazer sentido. Porque eu vou dar um exemplo. Vamos pensar em um laboratório de análises clínicas. A gente quer mensurar a quantidade de erros. Então teve erro nos cadastros. Eu vou mensurar isso semestralmente? Imagina o tamanho que isso pode acontecer e qual é o impacto baseado se a gente tiver esses cadastros errados. Então esse é um indicador que a gente tem que ter uma periodicidade mais curta, enquanto alguns a gente pode sim aumentar esse prazo, mas a gente precisa o quê? Definir essa data. Então tá, gente, vamos lá. A gente já descobriu os nossos objetivos, já transformou os objetivos em indicadores, escolhemos a nossa metodologia para mensurá-los, colocamos também a nossa planilha de datas em que eles devem ser monitorados, que eles devem ser coletados. Agora a gente precisa fazer o quê? A gente precisa estabelecer metas para cada indicador. E o que são as metas? As metas, gente, ela tem que ser muito compatível ao objetivo que a gente criou, né? Que é o indicador que a gente tem. Por quê? Porque o indicador veio baseado nos nossos objetivos. Tudo isso tem que estar muito bem casado, porque essas metas é aonde eu quero chegar. Então, se eu quero ter lucro apenas, o meu objetivo é ter lucro. Então, eu preciso ter uma meta monetizada, né, mensurável, descrita de quanto é esse meu lucro. Se eu faturar R$100 no mês, eu tenho lucro de que se eu faturar 500? Só que daí quais são os meus gastos? Então isso é mais ou menos um exemplo. Então a gente precisa dar essas metas. Lembrando que as metas, elas devem ser possíveis de ser alcançadas. Isso não quer dizer também que a gente tem que criar uma meta para todo mês bater essa meta. Não, gente, meta, indicadores da qualidade não são algo para que a gente simplesmente mostre numa reunião, para que a gente simplesmente mostre numa auditoria e esteja tudo lá lindo, maravilhoso, verdinho como meta batida. Realmente, essas metas têm que ser um desenvolvimento, um crescimento tanto da equipe quanto da empresa. Então, nesse momento, é muito importante que a alta direção esteja engajada nisso, que ela esteja ali para que ela fale quais são os objetivos, quais são os valores de onde ela quer chegar, para que essas metas possam ser definidas em equipe. Então, é muito importante que a gente tenha a participação. E nesse momento, é um momento muito gostoso e de descontração. Por quê? Porque a gente pode fazer um brainstorm, né? Uma chuva de ideias que uma equipe inteira tem para que esses objetivos, essas metas possam ser concluídas, né? Possam ser construídas e, principalmente, para que essas metas possam ser alcançadas. Gente, e agora o sexto passo para que a gente possa descomplicar esses indicadores a gente precisa apresentar a equipe. Apresente à equipe quais são os seus indicadores, quais são as suas metas, aonde vocês querem chegar. Porque a gente só bate meta com uma equipe engajada. A gente não bate meta apenas como uma pessoa. Claro, nós temos a meta individual, nós temos as metas de tarefas, de projetos, que isso realmente muitas vezes pode ser individualmente. Só que o sucesso inteiro, ele vem desse engajamento da equipe. Então eu volto lá naquela frase, lembra? Que eu comentei com vocês que eu gosto muito. Se a gente não sabe para onde ir, qualquer caminho serve. Então, se a equipe não estiver ciente dessas metas, o que eles vão fazer? Para onde eles vão? E aí, lembrando que a gente precisa mostrar isso e identificar para a equipe de várias formas. Seja em forma de painel de gestão à vista, seja através de documentos de qualidade, né? O sistema de gestão da qualidade ali compatível com aqueles indicadores para que os processos possam ser feitos corretamente e no final a gente tenha sucesso.
Então é muito importante que a gente transmita esses indicadores para a equipe e tenha a equipe engajada para que a gente possa ter um sucesso final. Viu, gente? Não é uma coisa muito complicada, mas sim, é uma coisa que demanda tempo, demanda engajamento, demanda que a gente tenha mesmo união da instituição que a gente trabalha, para que a gente possa todo mundo alcançar o nosso objetivo final. Aqui no nosso YouTube tem um outro vídeo que eu dou dicas de 5 indicadores laboratoriais. Então, para auxiliar aí quem não tem indicadores e quais indicadores podem ser mensuráveis. Se você não assistiu esse vídeo ainda, vai lá assistir esse vídeo. Bom, chegamos ao final desse vídeo e eu espero realmente que você tenha gostado e que você tenha aprendido e que possa aplicar na sua instituição de saúde. Lembre-se, aqui embaixo você pode colocar suas perguntas, seus comentários, que a nossa equipe está sempre atento para poder te responder. E esses vídeos são gravados especialmente para que você consiga entender e que faça sentido a qualidade para você e para a sua instituição de saúde. Em breve a gente vai ter mais vídeos com assuntos muito legais também. E você também pode nos ajudar. Fala o que você quer saber sobre qualidade, que eu vou ter o prazer enorme de gravar para você. Vejo então você nos próximos vídeos. Até mais. Tchau!